Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu instalei um CRM 100% gratuito, 100% open source dentro do meu servidor e fiz a conexão dele direto com o Cloud Desktop. Por que eu fiz isso? Bom, novos clientes aparecem aqui e eu nunca tive um CRM para poder estar organizando essa informação, essa quantidade de clientes que chega no meu WhatsApp. Então eu preciso organizar ali os clientes, né, para não esquecer de nenhum lead, deixar alguma coisa passar ali no meu WhatsApp. E nada melhor do que um CRM. Eu nunca utilizei um CRM e eu estava vendo que eu estava precisando dessa organização no meu WhatsApp. E eu estava pensando, bom, e se eu pudesse também conectar o meu WhatsApp ao cloud e o cloud me ajudar também? Então, se pudesse me ajudar ali com as demandas comerciais, como por exemplo, qual a melhor forma de responder o cliente, o follow-up, né, o tal do follow-up também ali para fazer o follow-up ali de mandar mensagem de tempos em tempos. Então, toda essa parte comercial, né, eu fiz essa integração do CRM com o cloud para o cloud poder me ajudar nessa parte comercial. Então eu pensei, poxa, então posso fazer o seguinte, eu vou criar um CRM do zero, vou conectar o meu WhatsApp para esse CRM e vou criar ali algumas automações, algumas coisas ali junto com a API, vou usar uma API ali do cloud ou API do ChatGPT para estar fazendo algumas sugestões ali para mim do que responder em certas ocasiões, para estar me lembrando de algum follow-up, alguma coisa do tipo. Então eu tinha toda essa ideia na minha cabeça, mas aí veio esse MC, esse CRM, aí depois eu encontrei esse CRM aqui, e aí eu usei esse CRM como uma base, tá? Uma base ali, porque se eu tenho essa base aqui, então eu posso fazer o clone desse repositório no GitHub, que eu vou mostrar aqui agora. O CRM é esse cara aqui, ó, o WACRM. E aí você faz o clone desse CRM aí e instala na tua máquina. E aí tu usa o Cloud Code para, a partir dessa base aqui, feito eu fiz, criar ali a integração. Por exemplo, não tinha integração com a API não oficial, com o Evolution API. E aí eu fiz essa integração ali com o Cloud Code, né? Hoje tu pode pegar qualquer projeto aí também e sair modificando ele de acordo com a tua necessidade. Então, em vez de eu estar me preocupando em criar do zero, criar um login, senha, todas as telas e tudo mais, eu já peguei algo pronto e trouxe para dentro da minha máquina e modifiquei com o Cloud Code. Então eu usei o Cloud Code ali para estar melhorando esse projeto, otimizando para a realidade do meu negócio. Então primeiro eu fiz a integração com a API do Evolution, que eu vou mostrar aqui depois, que é a API não oficial. E aí eu pensei, poxa, se eu utilizar a API do ChatGPT, né, que inclusive eles têm integração com a API do ChatGPT, isso vai ficar muito caro. E aí foi quando eu tive a ideia de usar um MCP, que no caso já tem um MCP dentro deles instalado. Então esse cara aqui já vem até com MCP, cara. E aqui ele dá até a dica, ó. Instale com um clique, né? Com um clique você consegue instalar lá na host, né? Hostinger, como você quiser chamar. Você pode instalar lá nessa hospedagem com um clique. Então, cara, se tu precisa de um CRM para o WhatsApp ou quer entregar essa solução para algum cliente e tá travado porque isso aqui é uma aplicação feita em Node e Next.js, hoje a IA consegue te ajudar em muita coisa em relação a isso e tu pode estar instalando isso aí com um clique. Se você for botar no VPS como eu coloquei, realmente você tem que entender um pouco sobre como é que funciona no Next.js. Eu já mexo com Next.js muito antes da IA, então eu já tenho uma noção do que eu estou fazendo ali e tudo mais. Mas você pode pegar esse projeto aí como base e fazer aí o teu próprio CRM ou CRM aí para o teu cliente. Então, pessoal, você vai aqui ó, em Fork e você cria um new fork aqui, fork, né? Mas aí como eu não tô como eu já fiz aqui ó uma vez, então eu não vou fazer de novo. Mas eu
vou mostrar aqui o passo a passo que eu fiz, beleza? Então você abre aí o seu terminal, eu tô aqui com o meu terminal aberto. Eu vou aqui digitar aqui para criar aqui, ó, mkdir, criar aqui a pasta do projeto. Então eu vou botar aqui o ACRM. Cria a pasta do projeto, eu vou entrar no projeto, o ACRM, e aqui dentro eu vou dar o git clone. Então eu dou o git clone lá do fork lá que eu criei, tá? Do fork, né, que eu criei. E aí o que a gente vai fazer? Como é que eu pego essa URL? Eu vou aqui no projeto, né? E venho aqui em code. E aí eu pego essa URL aqui, ó. Copio essa URL aqui. E quando eu for dar o git clone, tá? Aí eu faço isso. Eu coloco aqui a URL que eu copiei lá, tá? Então tá aqui a URL que eu copiei lá do git clone. Ele vai aqui clonar lá o repositório, já clonou, beleza. Aí ele clonou e trouxe para cá, ó, para esse. Ele criou uma outra pasta dentro da minha pasta, né, chamado WACRM. Ó. Então ele criou essa pasta aqui. E aí se eu dar um ls aqui que estão os arquivos do meu projeto. Como eu quero uma pasta só, eu já criei essa pasta, eu vou fazer o seguinte, tá? Mas isso aqui é opcional, tá? Não tem problema. É só uma questão aqui de organização minha mesmo. Eu boto um MV asterisco, que significa que eu quero mover tudo que está dentro dessa pasta atual para outra pasta anterior. Então, dou um Enter aqui, aí dou um C, dois pontos aqui, voltando para a pasta anterior, dou um LS, beleza, agora tá todos os arquivos aqui na pasta que eu criei de início. Não tem duas pastas uma dentro da outra. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando você trabalha com aplicações feitas em Node, né, você tem que dar o npm install para ele instalar as dependências e os pacotes aqui no projeto, tá? Então ele vai fazer a instalação, sem isso aqui não vai funcionar o teu projeto, não vai rodar aí na tua máquina, né? Que a ideia é primeiro rodar aqui na minha máquina, mostrar para vocês como é que funciona e tudo mais. Fazer a configuração aqui do Supabase, que é a base de dados que o projeto usa. Então a gente vai lá no Supabase, para quem não conhece, é um banco de dados que está na nuvem, então você vai lá, se cadastra no site, é gratuito, você pode usar ele gratuitamente. Então a gente vai se cadastrar no Supabase também e vai criar nosso banco de dados lá para estar podendo fazer toda essa parte aí, tá? Então estou esperando aqui a instalação do npm install. Ok, beleza, ele terminou aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agora ir lá para o Supabase primeiro para estar configurando a base de dados aqui do Supabase, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, então antes da gente ir lá para o Supabase, eu preciso fazer uma coisa aqui. Primeiro eu vou copiar aqui, ó. Se eu der um ls aqui de novo, a gente tem um arquivo aqui, ó. env.envlocal.example, tá? Esse arquivo aqui, ele não existe, tá? Ele não era para existir, é porque eu gravei, mas acabou cortando essa parte aqui do vídeo. Mas, e aí o que a gente faz? Eu vou estar só dando um comando aqui de novo, mostrando que a gente tem que dar esse comando aqui, ó, cp, até tá o histórico aqui, ó, .env.local.example, e aí é aqui que eu tô dizendo que eu copiar todo o conteúdo desse arquivo para esse aqui. E aí eu dou um Enter, vai copiar todo o conteúdo do exemplo para um arquivo que ele é verdadeiro, né? Um arquivo que a gente vai de fato usar. E esse arquivo .env ele serve para quê? Esse arquivo .env ele serve para guardar suas credenciais. Então, como a gente vai criar agora o banco de dados ali no Supabase, vai utilizar ali credenciais, a gente tem que guardar as credenciais aí no .env, porque normalmente esse .env ele não vai para repositório, ele não é compartilhado, entendeu? Agora a gente vai criar aqui o nosso projeto aqui no Supabase, tá? Vou criar aqui o nosso projeto no Supabase. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vou criar um projeto aqui chamado teste CRM, tá? Que eu já tenho o meu projeto já. E aqui normalmente o que eu faço? Tem aquele api.wordpress.org, aquela API que gera os salts, né? O salt, que é uma parte ali do WordPress. Aí eu pego aqui para criar a senha, né? Uma senha forte. E você tem que salvar isso aí, tá? Ó,
criei uma senha forte aqui, beleza. Salvei aqui. E a região aí tu deixa aqui a região aqui, né? América, beleza. Vamos criar o nosso projeto. Pronto, o que a gente vai precisar para configurar, né, nosso projeto? A gente vai aqui, ó, em configuração, projeto settings. Aí a gente vai aqui em API. E aí a gente vem aqui nessa outra opção aqui, ó, Legacy. E aí tem essas duas chaves aqui, que são as duas chaves mais a senha que você criou, né? Que a gente vai estar disponibilizando lá no nosso projeto. Então eu vou utilizar aqui o meu VS Code aqui para abrir o meu projeto, abrir aquele arquivo .env e colocar essas credenciais no arquivo .env para aí depois estar rodando o CRM na minha máquina e a gente está vendo ele funcionar aqui, beleza? Então primeiro o que eu vou fazer aqui é em arquivo e vou botar aqui em abrir pasta. Eu seleciono aqui a pasta e coloco para abrir aqui como projeto. Então, abrir aqui o projeto, tá aqui os arquivos do projeto, tá? Aí eu posso ir aqui no env.local e aqui, ó, tem aqui toda a parte de configuração, tá? Do Supabase. Então aqui já tem, ó, RuleKey. Vamos lá que é essa credencial aqui, que você não pode compartilhar essa credencial, tá? Aí você volta lá no ponto .env e cola essa credencial. Ah, tá. Tem aqui, ó. Tem esses dois aqui também que falta configurar, tá? Eu pulei, acabei indo para cá, mas tem aqui, ó, em cima, o Supabase URL e o outro também, a outra key também que tá aqui, ó, na página, copiar. Vou colar aqui de novo, tá? E tem também aquela URL lá do meu projeto, né? A URL do meu projeto fica logo ali de cara aqui, ó. É só copiar essa URL do projeto, tá? E aí voltar de novo aqui voltar aqui de novo e salvar. Beleza. Aí o que normalmente beleza, agora está conectado, né? Agora a gente já colocou aqui o .env, está configurado. Só que antes de subir a aplicação, eu preciso criar as tabelas dentro do meu banco, né? E aí tem duas formas que você pode fazer de criar essas tabelas dentro do teu banco. Você pode fazer isso pedindo para o Cloud Code fazer para você, que foi como eu fiz. Então eu pedi para o Cloud Code criar para mim as tabelas no banco, analisar aqui as migrations, né, que é essa parte aqui, ó, a Supabase, e aí tem as migrations aqui, ó. Então, ou então você vai ter que vir aqui de uma por uma, Ctrl C, e aí vir aqui, ó, SQL Editor, Ctrl V. E aí colar e dar um run aqui, ó, para ele criar essa tabela e criando as tabelas lá do banco que a gente vai utilizar, tá? Toda a estrutura de tabela já tem ali, já tem um código aqui só para executar e vai criar lá dentro do banco de dados, tá? Porém, eu vou começar a mexer com Cloud Code aqui para a gente ir avançando mais. É sempre minha ideia usar o Cloud Code nos projetos, eu sempre uso. Então vamos nessa. Então aqui eu vou dar um Cloud. Eu sempre gosto de usar esse Dangerous Skip Permissions, que aí se eu quiser, eu não preciso ficar aqui na frente do computador permitindo as coisas. Eu tenho essa opção de deixar ele liberado aqui rodando. Então eu entro aqui no Cloud. Aí bota aqui OK, confio, beleza. E aí eu vou pedir para ele rodar as migrations lá no Supabase, tá? Antes de qualquer coisa, sempre que eu gosto de fazer é o seguinte, tá? Eu gosto de dar um /init, que aí, ó, inicializar um novo cloud.md, tá? Eu não sei se esse projeto já tem um cloud.md. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele já tem um cloud.md, mas o cloud.md aponta aqui para agentes. Agentes aponta aqui para docs, né? E aí os docs tem aqui algumas documentações aqui da API e do MCP que ele utiliza aqui.
Ok. Mas eu mesmo assim eu vou iniciar aqui para ele dar uma analisada no projeto e o que ele achar importante colocar no cloud.md, ele vai inserir lá no cloud.md, beleza? Que é o nosso arquivo de contexto. É o nosso arquivo ali onde tem o contexto do nosso projeto, para toda vez que quando o cloud for executar, ou quando a gente for executar alguma coisa e quando ele for trabalhar, ele tem um contexto ali, entendeu? Para a gente não ficar precisando explicar todo o projeto para ele de novo. Então, esse arquivo é muito importante. Eu dou um /init aqui para ele iniciar o cloud.md, pelo menos. Beleza. E aí, a gente já volta aqui. Pronto, ele criou aqui o cloud.md, né? Ele falou que só tinha isso aqui, ó. E aí ele criou um guia melhor e tudo mais, ele deu uma melhorada, né? Botou algumas informações a mais aqui, tá? Isso aqui também não pode ser muito grande não, tá? Porque se for muito grande também atrapalha também a IA. Então ele criou aqui, botou informações aqui que ele precisa. Basicamente o que ele precisa tá aqui, ele mesmo coloca de informações aqui no contexto. Ok, beleza. Aí o que a gente pode fazer agora? Tem as migrations, né? Aí até falou aqui das migrations, ó. Então eu vou pedir aqui, ó, chat installe as migrations no meu Supabase. Então eu vou pedir para ele fazer a instalação das migrations lá no meu Supabase. Então ele vai verificar a migration, vai verificar lá a Supabase, as credenciais disponíveis lá que eu coloquei. Então, pessoal, aqui ó, ele vai te dar algumas opções, tá? Você tem aqui ó, o Access Token, que você pode criar um Access Token lá, e aí você manda para ele, mas o que eu normalmente eu uso é que eu tenho aqui o... Opa, acabei clicando aqui sem querer, ó. Eu tenho aqui o CLI. Então eu escolhi o CLI, tá? Então eu vou botar aqui CLI. Escolho CLI. Que aí eu utilizo o Supabase CLI para fazer, ó. Então, com a senha do banco que eu criei lá, eu posso... e também eu tenho que instalar o Supabase CLI na minha máquina. Tenho que ter ele instalado aí. Mas ele dá 3 opções ali para você, para ele estar colocando para você as migrations aí. É uma forma de você estar acelerando esse processo em vez de estar indo de um por um. É uma ideia aqui para você estar fazendo, tá? Então eu vou mandar aqui, ó, a senha no chat aqui para ele rodar isso aqui. Aí você pode rodar o comando ou ele roda para você, você colocando a senha aqui para ele. Para mim não tem problema aparecer aqui no chat. Depois se você quiser você pode alterar também. Mas é só para ele rodar as migrations lá. Aí você manda a senha para ele, ele vai rodar as migrations para você através do Supabase CLI. Então beleza, aqui o Cloud já rodou aqui todas as migrations, então tem aqui todas as tabelas aqui criadas no banco, tá? Aí agora eu vou aqui rodar aqui o comando para estar colocando para estar rodando aqui o CRM dentro da minha máquina, tá? Então aqui na pasta do projeto eu digito npm rum dev e dou um enter aqui, ó. Ele vai subir essa aplicação aqui dentro da minha máquina, então vou acessar aqui, ó, localhost. Vou abrir aqui no navegador, ó, abriu aqui para mim. Então aqui está a nossa aplicação rodando. Aqui eu vou criar aqui uma nova conta, tá? Criar aqui a conta aqui, coloco meu nome, meu e-mail, uma senha. Digito aqui a senha e crio aqui a conta. Beleza? Então ele fala aqui para checar meu e-mail. Pronto, chegou aqui no meu e-mail, cliquei aqui no link, tá? Aí abre aqui, ó. Vou entrar aqui agora no sistema. Fazer login. E vamos ver como é que ele vai abrir aqui. Pronto, esse aqui é o sistema. O CRM aqui, onde você tem primeiramente aí um dashboard. Você tem aqui a caixa de inbox aqui, onde vão ficar aqui todos os contatos, né? Quando você fizer aí a integração, ó, com a API do WhatsApp ou então com uma API não oficial, vão começar a entrar as conversas aqui. Tem também a parte de notificações, contatos,
tem a parte aqui de pipelines. Pipelines seria aqui para você colocar aqui, você pode criar aqui pipelines aqui para estar segmentando ali, né, se aquele cliente ele é um novo lead, se ele fechou, em que status está a negociação. Broadcasts, isso aí seria para enviar uma grande quantidade para uma grande quantidade de gente, né? Você envia aí várias mensagens, algumas automações aqui. E tem um negócio bem interessante aqui, ó, o Flows. Esse Flows aqui é muito parecido com o N8N. Aqui, ó, muito parecido com o N8N, tá? Você cria aqui um flow aqui, uma automação, tá? De respostas aqui, que você pode estar integrando aí no teu WhatsApp. E aqui o AI Agents, onde você pode estar colocando as tuas chaves aí da API, tá? E aí essas chaves você pode estar, você coloca aqui, ó, e aí você pode estar integrando aí a API com o teu CRM. Mas não é isso aqui que eu fiz no meu CRM, tá? Aí que eu quero mostrar aqui. O que eu fiz no meu CRM foi outra coisa. O que eu fiz foi utilizar aqui o MCP, que é essa parte aqui em Settings. A gente vem aqui e tem uma parte aqui chamada API Keys. Aqui na API Keys você pode estar criando uma nova API. Então você cria uma nova API aqui. Vou criar aqui chamada MCP. E aí você seleciona aqui o que tu vai querer, entendeu? Vai enviar mensagens, receber mensagem e tudo mais. E aí eu vou selecionar tudo aqui e vou criar essa aqui. Então eu criei essa chave aqui. Essa chave, depois que eu gero essa chave, eu posso estar configurando essa chave dentro do meu Cloud Desktop. Para ele estar acessando o meu CRM. Tá? Isso depois que eu publicar o meu CRM, tá? Então, Thiago, como é que eu vou publicar esse CRM? Bom, tem vários vídeos na internet, eu tava procurando aqui, ó, que você consegue publicar lá na hosting, com um clique você consegue fazer essa publicação, ó, o cara colocou aqui como é que ele faz a publicação. E até lá no repositório também já mostrei também que eles falam sobre isso, ó, aqui o cara consegue, com um clique ele já vai lá na hosting, e ele tá usando aqui o repositório dele, ó. E aí ele vai subir aqui. Deixa eu ver aqui se tem a parte que ele sobe aqui o repositório. Ó, ele escolhe o repositório dele, vai fazendo um passo a passo aqui, ó. A tela super intuitiva aqui. Super tranquilo para você estar subindo também, tá? Então vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição como recomendação aí para você estar subindo, caso você tenha alguma dúvida em relação a fazer o deploy. E aí, depois que você fizer o deploy, você pede para o Cloud, pede para ele configurar o MCP aí na tua máquina. Então, tu volta aqui na pasta, digita de novo Cloud, entra de novo aqui, tá? E pede para ele, Cloud, cria para mim aí conecta para mim o MCP desse projeto com o meu desktop. Ele está publicado na URL XYZ, então faz isso para mim. Então ele vai fazer isso para você, tá? Ele vai fazer essa integração, foi isso que eu fiz, e ele fez a integração aqui com o MCP, e aí eu consigo, cara, pedir para ele analisar as conversas que vão acontecendo no WhatsApp. Ó, por exemplo, isso aqui é uma conversa real que rolou lá no meu, que eu recebi esse lead. Aí eu pedi aqui, ó, analise a última conversa. Ele já sabe que eu estou me referindo lá ao MCP do meu CRM. Então ele já vai dizendo aqui, ó, li o transcript completo porque eu implementei também nessa ferramenta. Lembra que essa ferramenta para mim foi só uma base para eu criar outras coisas dentro dela? Dentro dela, por exemplo, se a pessoa manda áudio, não tem como a IA fazer ouvir o áudio e tudo mais, não tem como ela fazer isso. Então o que eu fiz? Eu implementei dentro da ferramenta também uma forma de transcrever o áudio. Então ele vai transcrever ali o áudio e depois ele salva essa informação para poder analisar a conversa melhor. Então ele analisou toda a conversa e tudo mais e já disse aqui, ó, próximos passos é entender e confirmar que resolve com tal.
Então aqui ele fala muita coisa também que você nem precisa utilizar, você escolhe aqui se você vai enviar a mensagem para a pessoa ou não, aí é só copiar a mensagem aqui, tá? E mandar para a pessoa lá pro teu lead. Então é uma forma de você colocar, você ter um agente de IA aí analisando tuas conversas sem você estar precisando usar a API. Você utilizar o MCP tem essa vantagem de você estar podendo utilizar aqui no Playground. E no Playground você não paga nada além do que o teu plano. Então eu não preciso pagar créditos, botar créditos lá na API e tudo mais. Eu estou pagando aqui o meu plano e estou utilizando os tokens do meu plano aqui, tá tudo dentro do meu plano. É diferente do que o MCP, do que a ferramenta que oferece de você ir aqui, né, e colocar aqui a tua chave da API lá da OpenAI, por exemplo, ou do Cloud, que aí você vai ter que ter créditos, né para estar utilizando essa API. Então, você utilizando aqui o MCP, fica mais fácil. Uma dica aqui em relação ao WhatsApp, que eu vou deixar aqui para você que chegou até o final desse vídeo, eu vou deixar aqui uma dica aqui para você em relação ao WhatsApp, tá? O WhatsApp, você tem, por padrão aqui, a API oficial, então você tem aqui as credenciais, você pode configurar usando a API oficial. Hoje em dia, se você quiser fazer broadcast, no caso enviar para várias pessoas mensagens, recomendo que você utilize a API oficial com template da Meta para não ser banido, tá? Para tu não perder o teu número. No meu caso, eu não envio mensagem para ninguém, eu só recebo e não tenho a intenção de enviar para ninguém. Então, para mim, não preciso utilizar a API oficial, eu quis utilizar o Evolution API. Então, ele não veio para o padrão com o Evolution API. Então, eu criei essa integração com o Evolution API. Eu vou estar mostrando aqui rapidinho. Então, a Evolution API também é 100% gratuita, tá? Você vem aqui, ó, e instala aí no teu VPS também, ou lá na tua hospedagem. Também ela também uma aplicação em Node, então consegue também instalar da mesma forma que tu vai instalar o CRM, tu consegue instalar ela. E ali tu consegue gerar um QR Code, onde vai conectar o teu celular ali, tu vai botar o teu celular para conectar o teu WhatsApp, tu conecta teu WhatsApp ali, e aí ele vai passar a fechar a conexão. Tá, mas Thiago, como é que eu configuro aqui essa aplicação para passar a funcionar o Evolution API? Bom, eu criei um prompt aqui baseado no meu projeto. Então eu fiz toda a parte ali de configuração, analisei código e tudo mais. No final eu pedi para ele criar um prompt para estar entregando para vocês. E eu vou deixar aí esse prompt aí na descrição. Já botei aqui no repositório, ele está aqui e vou deixar aí na descrição. Esse aqui é o prompt que eu criei, ó, adicionar o Evolution API como segundo provider de WhatsApp. Então ele tá aqui o prompt todo completo para só você copiar isso aqui tudo e colar aí no Cloud Code, que dentro da pasta, né, do projeto, lógico, você vai lá na pasta do projeto, bota Cloud lá na pasta do projeto feito eu fiz aqui, né? Entra aqui, ó, e joga aqui o prompt para ele estar criando essa outra integração também. E a partir daí, ó, o que vai acontecer? Eu tô aqui agora aqui no meu projeto, e aí, ó, só você botar aqui a URL do server, a instância e a API key, tá? E aí você conecta. Aqui eu conectei normal, e aí vai passar, toda vez que a pessoa te mandar mensagem, vai passar a aparecer aqui em inbox também. Você veja que eu criei também criei aqui uma parte de campanha para fazer ali uma integração com a Meta, né? Como eu rodo anúncio pago, eu consigo fazer o cruzamento de informações ali, lead qualificado, lead desqualificado, consigo fazer toda a integração com a Meta. Então, cara, tem uma infinidade de coisas. Quando eu vi esse CRM, tinha uma infinidade de coisas que eu poderia fazer com esse CRM, e ele foi só a base ali para eu estar fazendo o que eu queria, tá? E eu recomendo você usar ele como base, ele é muito bom, e você pode estar usando ele como base para estar criando outras features nele, né? Outras ferramentas dentro dele e tudo mais, beleza? Então é isso.
Então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, dá um like aí no vídeo que me ajuda bastante também. Se inscreve aí no canal para mais dicas como essa, sobre aplicações em geral, criação de aplicativos, criação de sistemas, criações com WordPress. Então, se você quiser saber mais sobre, se inscreve aí no canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!